Bom dia a todos. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu sinto privilegiado, irmãos, de pregar a vocês o que vocês precisam ouvir. Normalmente, nós procuramos dar a comida que temos, que é necessário para nós, nosso alimento, né? Em casa. Às vezes um filho quer comer algo que vai prejudicar a sua saúde. O pai diz, não, você vai comer o que nós temos aqui porque é necessário, para o seu bem. Nós não estamos colocando veneno na mesa. Nós estamos colocando a comida ideal. Deus tem a comida dele para o seu povo. E é a palavra de Deus. O mundo, Satanás, com suas hostes, e este mundo infernal que odeia a verdade, está procurando cada vez mais arrancar. E olha, irmãos, de certa forma, Satanás tem arrancado a Bíblia, a palavra de Deus. Ele não tem tirado a Bíblia, não tem tirado o livro. Ele tem desnorteado os corações para que o povo queira a Bíblia, mas de uma maneira diferente. Normalmente o que podemos ver hoje é que as pessoas querem extrair da Bíblia coisas que eles querem para si, que salientam seus desejos egoístas, até doutrinas, pode perceber. Eu gosto muito dessa doutrina, eu gosto de ouvir sobre o arrebatamento da igreja, eu gosto de ouvir sobre isso aqui, ou sobre família, mas notem, não é o que eu gosto, é o que Deus tem para nós. Então a Bíblia não é esse livro em que eu ponho a mão, fecho os olhos, ponho a mão e encontro aquilo que eu quero. Não, isso aí não é um sorteio, não, irmãos. A Bíblia é um livro de Deus. Quando você lê o livro de Deus, cada página é Cristo falando. Ao abrir aqui, abrir a boca de Deus para falar. Deus não tem outro meio, queridos irmãos. Está cheio de elementos aí fora que rodopiam o povo, né? Dizendo, Deus me revelou, usa a Bíblia como eles querem, né? Para seus próprios interesses perigosos, segurando o povo em torno deles. E o povo gosta disso. O povo gosta, irmãos. Mas escutem, Paulo está falando aqui para a igreja de Colossenses. Uma igreja forte, uma igreja de pessoas crentes. Uma igreja para a qual ele deu, aqui logo no começo os irmãos podem ver, a doutrina poderosa de Cristo. Não era uma igreja boba, era uma igreja de pessoas instruídas na verdade. Mas nessa igreja, Paulo faz admoestações tremendas. Uma é sobre o perigo da filosofia entrando na igreja. E é perigoso demais, queridos irmãos. Naquele tempo já tinha essas filosofias humanistas, descrendo em Cristo. E aquilo era atraente. Quando há sabedoria humana, nós estamos atrás daquilo, né? Quando a gente põe um pouco de mel melado, a gente gosta de ir atrás daquilo, que é fácil. O povo gosta de coisas mundanas. Olha a igreja de Corinto, né? Quando entrou um pouquinho da sabedoria humana, eles foram atrás. Paulo diz, não, eu tive entre vós e eu não preguei outra coisa. Eu preguei a mensagem simples da cruz, para que vocês não pusessem confiança em Paulo, não confiassem num homem que vocês acham que é muito sábio. Não tem nada a ver. Só tem uma mensagem que eu dei para vocês, a mensagem da cruz. Simples, né?
Eu espero, irmãos, que aqui seja a mesma coisa. As pessoas que chegarem aqui querem o livro de Deus. E quanto à igreja, quanto àqueles que estão conosco, é muito importante que os irmãos saibam o que importa para a igreja. O que importa? Quando uma moça recebe uma carta de um noivo que está longe e que um dia virá casar com ela, ela fica ali lendo aquela carta sempre e ela espera receber nova carta. Nós recebemos a carta de amor do nosso Senhor. É esse livro aqui, queridos irmãos. Não é privilégio ter casa, ter comida boa, ter um carro lindo, confortável, ter dinheiro, emprego. Não é. O maior privilégio que tem é ter a Bíblia. É o maior privilégio. Então, se você tem, olha, lembre que foi, vamos dizer assim, uma operação de Deus para que você pudesse ter esse livro. Há pouco tempo nós tínhamos um grupo, e ainda tem no Brasil, uma luta incessante para acabar com a verdade. Eles querem estabelecer no país, como tem feito em outros países, leis completamente antibíblicas. São os terroristas, os comunistas. Eles querem tirar a Bíblia, irmãos. Você vê que eles vêm, eles entram numa igreja, eles levantam a mão, cantam os louvores. Então, os comunistas são assim. Eles criaram igrejas deles aqui, essas entidades aí, justamente para atrair o povo. Mas eles querem livrar da verdade. Eles utilizam a Bíblia para a própria condenação deles. Eu estou admoestando os irmãos, porque a Bíblia é o livro de Deus para nós aqui. Não tem outro. Se nós não voltarmos para a palavra de Deus, Davi Sena pode esquecer. É julgamento que vem. Eu todavia estou lutando. Eu e minha esposa, os que vêm aqui no culto de oração, lutando em oração para Deus fazer o coração voltar para a palavra. Mexer conosco, com nosso orgulho, vaidade, nossas paixões, crendo na Bíblia. O livro de Deus domina a gente. Ela cria ferramentas fortes lá dentro. A gente cria na alma um poder incrível para dominar qualquer coisa deste mundo. O suprimento é a Bíblia. Ora, irmãos, Jesus, o Filho de Deus, quando ele foi tentado lá no deserto, sozinho, Adão foi tentado lá no Éden. Ele não. Ele foi tentado no deserto. No Éden tinha tudo, frutas, beleza, alegria, a presença de Deus. No deserto não tem nada. Satanás ali tentando Jesus, sozinho, no poder do Espírito Santo. Mas ele usou a Bíblia 3 vezes e mostrou para nós que o poder vem da Bíblia, queridos irmãos. Lembra aqueles crentes antigos, os santos de Deus que já morreram? Como é que eles viveram, irmãos? Viveram da palavra. Eu conheci uma senhora que ela aprendeu a ler com a Bíblia, lá na Bahia. Ela amava a Bíblia. E ela leu várias vezes a Bíblia. Então, uma pessoa assim é forte. Ela tem discernimento. Não é aquele culto da igreja, não é aquele erudito, não é aquele que fez faculdade. Não, é aquele irmão mais simples, temente a Deus, voltado para a Escritura Sagrada. Paulo fez isso, irmão, sabe por quê? Eu vou mostrar a razão. Paulo instruiu a igreja com aquelas revelações que Deus tinha dado para ele. Paulo sabia que um dia os apóstolos iam morrer. E não tem sucessão apostólica. Não tem um filho de Paulo que ocupou o lugar dele. Foram 12 os apóstolos e acabou. O que ficou depois? A Bíblia, o documento de Deus. É a carta de Deus para nós. Então, hoje, irmãos, eu posso dizer para os irmãos que eu tenho a experiência de saber o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo. Em todos os âmbitos da sociedade.
Está falando muito de evangélicos hoje. Está cheio o país. Todo lugar. Tem uma igreja aqui, outro lugar. Mas os irmãos vão olhar. Não é a verdade, irmãos. Claro que tem as igrejas que pregam a verdade. Claro. Tem os pastores fiéis. Tem as igrejas fiéis. Mas elas são poucas. Tá? É difícil achar. Por quê? Porque os pastores falam que tem que ter gente na igreja. Então eles têm que mudar. Tá? Tem que mudar estratégias. Eles têm que ter aquela habilidade de atrair jovens, de atrair as pessoas. Estão fazendo isso. Para mim, o que eu estou fazendo? Eu ponho o pasto verdejante aqui. E quem é ovelha vai comer o quê? Os leões querem carne. Ovelhas querem pastos. Então vou pôr aqui os pastos verdejantes. Quem quer ouvir? O irmão Antonino, ele foi numa igreja lá em Mococa. O pastor colocou tudo para atrair os jovens e adolescentes. O irmão Antonino falou, olha, a nossa igreja só prega a palavra. O pastor disse, sua igreja é a melhor igreja que tem. O povo entende isso? Não, o povo não quer saber disso não, irmãos. Nós temos a verdade. Então, imbuído disso, eu vou pregar a verdade. Eu vou continuar. E meu Deus, nosso defensor, nosso advogado, ele há de lutar por nós. Tá? Eu não preciso ficar em desespero. Então, eu estou trazendo aqui, queridos irmãos, este texto de Colossenses, porque foi isso que Paulo falou. Olha o que ele diz. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu acho isso maravilhoso. Habite ricamente em vós. Tá? Ele não falou, habite em vós. Ele colocou essa palavra aqui, ricamente, para intensificar a beleza da palavra de Deus. Tá? Eu lembro-vos, irmãos, aquele povo vivia do Velho Testamento e das instruções dos apóstolos. Até aqui não tinha a Bíblia completa, irmãos. Quando Paulo falou para a igreja, mandou essa carta. Tinha a autoridade do Velho Testamento e tinha a autoridade dos apóstolos. Tinha os escritos de Cristo já. Os escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, já tinha isso. Tá? Então eles tinham a palavra de Cristo. Mas eu quero perguntar para vocês, o que na Bíblia não é a palavra de Cristo? O que não é? Leia de Gênesis a Malaquias. Gênesis a Malaquias. É ou não é a palavra de Cristo? Eu falo para os irmãos, tudo é Cristo falando. A Bíblia inteira é Jesus falando. Não tem outra pessoa. Então, queridos irmãos, com o choro, desejos profundos em meu coração, eu quero dizer aos irmãos, voltem para a palavra. Vocês abandonam a palavra, Satanás abraça vocês. Tá? Abandone a Bíblia, deixem o livro de Deus, não venham para a igreja, e vocês vão ver como Satanás é esperto. Ele aproveita a fraqueza do crente. Tá? Os irmãos sabem que sem determinadas, vamos dizer assim, determinados elementos para o nosso bem físico que vem das comidas, uma gripe pega, né? Outra enfermidade prega, pode nos levar à morte. Né? Eu tenho visto várias pessoas, quando começam a abandonar a Bíblia, pode ter certeza, que Satanás chega e lhe pega firmemente ali, numa área que você é fraco. É ali que ele vai. Tá? Talvez não vai pegar numa área, fazendo você roubar. Satanás não é bobo. Ele pega um crente numa área frágil dele. É ali que ele vai. Então você tem que ser forte, voltar, ser firme, irmãos. Tá? Então vamos lá. Eu quero trazer esse texto aqui para os irmãos e dar a seguinte introdução. Primeiro, a palavra de Deus, ela é a única e suficiente provisão que nos envolve no conhecimento da verdade tão gloriosa dessa salvação. Queridos irmãos, é assim, a Bíblia inteira fala da salvação. Não tem outra coisa.
Salvação envolve a tirar do inferno, viver a vida cristã aqui, como deve, e nos levar para o céu. Salvação é completa, irmãos. Não é um pedacinho. O combo, como nós dizemos, é o combo aqui, né? É aquilo que é completo. A salvação é assim. Então a Bíblia envolve a salvação. Salvação no passado, Cristo me livrou do inferno. No presente, Ele me livra do pecado, me faz andar em santidade. E no final, Ele me levará, me salvará da presença do pecado. É isso que a Bíblia envolve. Segundo lugar, a palavra de Deus é Cristo em sua totalidade. Se você não ama Cristo, você não vai amar a Bíblia. Não vai. Você vai querer a Bíblia para... eu gosto desse texto. Tem alguns que gostam muito do Salmo 23, outros gostam do Salmo 37, confia no Senhor, aqueles versículos que tratam, entrega o teu caminho. Mas eles nem sabem o contexto, nem estão sabendo por que está dizendo aquilo. A Bíblia não é um livro mágico, não é um livro para você hipnotizar as pessoas. Não, a Bíblia é um livro de Deus, é para entender texto com contexto. Eu estou falando isso, irmãos, porque os irmãos podem perceber. Quando eu estou pregando sempre texto e contexto. Faço isso no Facebook também, mas eu percebo que as pessoas não querem isso. Elas querem coisas bonitinhas, palavras lindas, filosóficas, e elas falam amém para tudo aquilo que elas gostam. Aleluia, né? Mas quando a Bíblia começa a penetrar, falar, mexer com o nosso orgulho, aí a pessoa não quer isso não. Começa a atacar quem está pregando. Outro detalhe, irmãos, eu preciso conhecer meu Deus. Eu preciso. A vida é conhecer nosso Deus. A vida não vamos dizer assim, rosas na frente da casa, na vida e no viver. A vida é conhecer quem é Deus. Quem é o meu Deus? Eu já falei isso para os irmãos, enchi de ilustrações. As seitas não têm conhecimento do Deus delas. Não tem. Pergunte aos católicos, qual é o seu Deus? Você tem documento do seu Deus? Vocês creem em Maria? Nós cremos em Maria, sim. Que ela... Dá a teologia de Maria. Quem era ela? Vocês têm? Eles não têm, queridos irmãos. Pergunte aos testemunhos de Jeová. Quem é o seu Deus? Meu Deus é Jeová. Me faz assim, me apresenta a teologia desse Jeová de vocês. Vamos ver. Não tem, eles não têm, eles ficam calados. Então, toda seita é assim. Não tem. Então, nós estamos cheios de elementos e de seitas e de heresias espalhadas que não tem nenhum documento. Nós nos documentamos com nosso Deus, irmãos. É conhecer Deus. É por isso que Paulo intensificou, habite ricamente a palavra de quem? Ele falou, não é a minha palavra, não é a palavra de Paulo, não é a palavra de Pedro, não é a palavra de nenhum apóstolo, é a palavra de Cristo. É a glória dele. Ok? Então, queridos irmãos, enfatizo isso porque é necessário. Em terceiro lugar aqui, ele mostra com a palavra de Cristo, Cristo em nós, a palavra de Deus é Cristo em nós. Esperança de quê? De um mundo melhor? Não, nós não temos esperança aqui. Não temos. Eu não tenho esperança de um mundo melhor. Tá? A gente sempre quer, irmãos. Eu quero o melhor para o meu povo. Eu quero um governo que trabalhe para o bem do povo, um governo justo, né? Uma justiça no país, que pune o culpado, pune os ladrões, salteadores, estupradores, malvados, perversos, tá? A gente quer isso, que traz emprego para o povo, que traz o bem para o povo trabalhando, conquistando seu pão de cada dia. Mas isso é misericórdia, irmãos. É misericórdia. Deus às vezes faz isso por um tempo, depois ele tira, tá? Porque ele sabe o quanto a prosperidade leva o povo ainda para mais perversidades. Tá? Foi assim nos dias de Isaías. Você pode notar, o povo hoje tem tudo. Tem tudo. Tem carro, tem comida,
tem facilidade na vida, tem roupa em abundância, tem. Mas sabe, amam ao Senhor? Não. Tem culto a Deus na sua casa? Não. Tem culto na hora da refeição? Não. Vem na igreja com prazer? Não. Por quê? Sabe, os irmãos percebem que quando há dificuldade, então as barreiras, as lutas da vida, Deus usa aquilo para começar a mexer com o povo. Tá? A situação hoje está esclarecendo que muitos que estão dentro das igrejas nunca foram crentes. Nunca. Tá? É na prova do fogo que o ouro permanece. O que não é ouro, perece. Tá? Então vamos lá, irmãos. Esperança de quê? O que tem aqui? Vamos terminar a frase? Esperança da glória. Tá? Cristo em vós, esperança da glória. Queridos irmãos, nós estamos caminhando, né? Ou se você tem uma missão de viajar daqui para, vamos supor, para o Amazonas, você quer conhecer o Amazonas, então você não descansa indo até lá. Está chegando perto, mas eu não cheguei no lugar ainda, né? Estou chegando lá. Nós estamos caminhando para o céu. Os crentes sabem disso. É a esperança da glória. Por quê? Porque lá tem a perfeição. Tá? Se você viaja daqui para a Europa, eu vou passear na Europa, vou conhecer. Tá bom. Você vai, conhece e volta. Vai, conhece e volta, passou. Mas nós estamos indo para a glória. Quer dizer, nós estamos indo para a perfeição. E chegando na perfeição, nós nem queremos saber e voltar. Quem vai estar na perfeição, os crentes que já estão na perfeição, estão lá em regozijo, em alegria eterna. Não quero mais voltar. Está vendo, irmão? É a esperança da glória. Outro detalhe que vem em quarto lugar aqui na introdução, tá? A palavra de Deus em nós é a única maneira de obtermos forças contra as ciladas da mentira colocadas à nossa frente. Queridos irmãos, vivemos num mundo como se estivéssemos numa, sabe naquelas estradas de poeirentas? Você está dirigindo, depois passa um caminhão, joga poeira, e você até diminui a marcha porque fica com medo de avançar. Nós estamos vivendo uma densa poeira de mentira. Mentira. Mentiras religiosas para todo lado. Queridos irmãos, mudando a linguagem ilustrativa, nós estamos em trevas. Nós estamos em plena escuridão de mentira. Então, quando a gente chega e acende a luz com a verdade, o povo fica com medo. Né? O povo fica mesmo. Queridos irmãos, está assim em todo lugar. O que nós estamos querendo fazer? Qual a missão de um pastor? É acender a lâmpada, brilhar a glória e expor a verdade. Então, eu estou falando isso aqui com os irmãos porque quanto mais vocês leem a Bíblia, é a Bíblia em casa e a pregação na igreja. Essas duas coisas combinam. Tá? Tem muitos que querem, eu vou ler a Bíblia em casa. Você não vai ler. Você vai ler aquilo que interessa a você. Você tem que combinar a leitura bíblica em casa com a pregação do pastor na igreja. Tá? Porque aí, o que vai acontecer? O pastor esclarece aquilo que precisa esclarecer. Quem estudou no Instituto Bíblico ou no seminário? O pastor. Ele tem a teologia certa. Então ele esclarece. Então o orgulho é tanto hoje que a pessoa quer manipular Deus. Vou ser crente em casa mesmo. Vou ler a Bíblia lá, fazer meu culto lá mesmo. Até a ceia querem fazer em casa. Né? Não, a Bíblia fala da igreja. Olha o versículo 16. Instruindo-vos uns aos outros. Está vendo? Instrução. Imaginou aqui a irmã Rosa instruindo outra irmã que chega e está aí querendo saber mais. E ela mesma instruída, ela passa instrução para as outras. Consolo, conforto. Isso é dentro da igreja, irmãos. Não é eu sozinho, não. Eu vi no Facebook, no perfil de alguém lá, nós somos a igreja. Isso é do diabo. Os ímpios que querem viver no pecado que falam isso.
É do diabo dizer, nós somos a igreja. Isso é um ataque frontal a Deus. Ah? Então, queridos irmãos, nós, instruídos na verdade, você tem prazer de estar na igreja. Você tem prazer. Tá? A igreja é um local de soldados. Esses dias eu estava vendo como é numa guerra. Né? Eles têm aquele lugar lá onde os soldados feridos ficam. Tem ali alguém para socorrer os soldados feridos. A igreja é assim. Tem aqueles irmãos mais fracos. Um ajuda o outro. Aquele que está titubeando. Um ajuda o outro. Nós estamos em guerra, irmãos. Não é brincadeira. Quando você sair daqui e voltar para sua casa, você entra num campo de batalha. Tá? Não é brincadeira, não. Não estou brincando com vocês. Tá? Outro detalhe, queridos irmãos, que vem em quinto lugar aqui, estou na introdução ainda, a palavra de Deus em nós é a única provisão que nos mantém humildes e dependentes de Deus. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo o quanto eu sou fraco, irmãos. O crente é aquele que sente não diante dos homens, por favor. Diante dos homens nós temos que manter nossa coragem e até às vezes parece que nós somos orgulhosos. Parece, mas não é. Mas diante de Deus, nós temos que manter uma postura firme, de humildade, de dependência de Deus, tá? Todo momento, para que nós busquemos a Ele de santa oração, todo momento. Irmãos, quem disse que a igreja tem férias? Não tem. Acabou o ano e entramos no outro ano. É luta. Nós só terminaremos a nossa guerra quando tivermos no caixão, tá? Quando tivermos já saído deste mundo. Tá? Ninguém vai lembrar de você mais. Passou 2, 3 dias, acabou. Porque terminou a guerra. Tá? Então, queridos irmãos, lembremos disso. A palavra de Deus nos mantém humildes. Quem sou eu? Quem sou, meu Deus? Se o Senhor não for comigo, eu vou tombar. Eu tenho tantos defeitos, tantas maldades em minha vida. Me ajude, meu Deus. A palavra de Deus faz isso, irmãos. Se eu não puser a Bíblia na minha vida, eu fraquecerei, eu cairei. E depois para levantar é difícil. Dependendo do pecado, para levantar é muito difícil. E Deus nos açoita. Ele sabe lidar conosco. Ele sabe com que a medida que Ele vai açoitar a gente, com amor, carinho, Ele faz isso conosco. Então, queridos irmãos, os irmãos percebem que a igreja de Deus, sem a palavra de Deus, não forma homens e mulheres, não. Não forma. Formam religiosos. Tá? Forma pessoas que por fora parecem crentes, por dentro não são. Tá? Estou vendo vários movimentos aí, especialmente movimentos renovados pentecostais. Não formam o homem interior, formam o homem por fora. Por fora parece gigantes, bravos, corajosos. Olha as músicas dele, fé para lá. Não tem nada a ver, nada a ver. Nós não estamos lidando com homens por fora. Por fora, Satanás pinta homens religiosos. Nós estamos falando de homens e mulheres por dentro, no coração, humildes, obedientes a Deus. Nós não temos isso hoje. Não temos, irmão. É raro achar. Homens no seu devido lugar, cumprindo o dever deles. Mulheres no devido lugar delas, cumprindo o dever delas. Não temos. Jovens no lugar deles. Nós não temos os deveres nos seus lugares. Cumpre o seu dever, crente. Nós estamos vendo, desculpa, irmãos, usar a palavra, uma verdadeira baderna de maldade. Então, queridos irmãos, a igreja produz homens e mulheres fiéis a Deus, que amam a Bíblia e que mostra isso na casa deles, no viver deles, no falar deles. Tá? É a Bíblia que faz isso, irmãos. A Bíblia que forma o homem.
E por fim aqui, em sétimo lugar, só na introdução, a palavra de Deus em nós é fonte de adoração e louvores a Deus de uma forma sábia e verdadeira. Nós não fomos chamados para fazer shows dentro da igreja. Não. Isso não é louvor, irmãos. Louvor não é bateria, nem o piano. Louvor é algo do coração. É adoração a Deus em espírito e em verdade. As duas coisas combinam. Está vendo? Em espírito é porque é o homem interior. E em verdade é porque está baseado na verdade. Está vendo? Então o que temos hoje é show. E os comunistas gostam disso. Porque eles conseguiram atrair o mundo para dentro das igrejas. Para dar ao mundo, para dar aos jovens, para dar a todos uma noção de que Deus está com eles. Isso não é adoração a Deus. Não é pular, não é dançar, não é fazer coreografia dentro da igreja, não. Adoração a Deus é espírito de humildade, espírito da verdade, cantando hinos, louvores a Deus que falam da verdade. Proclamai a sua salvação, como diz Salmo 96. Proclamai. Nós não temos proclamação da salvação hoje. Tá? Não cantamos hinos da salvação. Eu me lembro daquele hino que nós temos no cantor. Ó minha alma, sem demora, ergue-te para entoar. Está vendo o crente falando com a alma dele? Os louvores do teu Cristo e seu nome celebrar. Aí no coro diz, para remir-te, sua vida ele quis te dar. Tá? É isso aí. Minha condição tão triste, conheceu meu Salvador, que do céu desceu à terra para ser meu Redentor. Oh, quão grande é o amor do meu Senhor. Nós tínhamos isso antigamente, irmãos. Hoje não tem mais. Tá? Louvores ao Senhor. Os santos antigamente cantavam isso. A minha mãe, ela desceu à sepultura numa tristeza profunda. Ela falou para mim a última vez que eu a vi. Meu filho, o evangelho de hoje não é o evangelho da minha mocidade. Não é. É outro evangelho. E de fato é. Então, queridos irmãos, os irmãos perceberam que eu gastei meia hora com os irmãos, só para falar para os irmãos da extrema necessidade de voltar para a Bíblia. Voltar para a Bíblia. Como é que nós teremos igreja? Como é que nós vamos vencer se não voltarmos para a palavra? Então eu tenho agora meia hora para falar sobre o texto. Tá? Eu não vou deixar isso de lado para os irmãos. Vamos voltar ao texto então? Todo mundo voltando então para Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz. O real significado de habitar. Habite em vós. Habite ricamente em vós. A palavra de Cristo. Impressionante. Paulo falando isso. Desculpa, irmãos. Para uma igreja, como a igreja de Colossenses, sim. Habite em vós. Ricamente. A palavra de Deus. Que coisa. A palavra de Cristo. Vamos lá. Explicando agora as palavras. Primeiro, o que significa habitar? Há uma diferença de habitar e a diferença entre chegar numa casa e visitar. Eu fui com minha esposa na casa do Gessé para nós, na sexta-feira, não esperamos o ano novo, né? Ficamos lá. Jantamos com eles, desfrutei do Theo, né? Mas depois voltamos para nossa casa, porque eu não habito na casa do Gessé, eu habito minha casa, eu e minha esposa. Tá? A casa dele é o lugar deles. Tá vendo? Eu cheguei, nós passamos 3, 4 horas lá e voltamos. Não habitamos lá. Há uma diferença nisso. Eu não habito na casa do Gessé.
Eu habito em minha casa. Lá é minha casa. Lá eu sinto a vontade de minha esposa. Tá? Nós temos nosso quarto, banheiro, cozinha, nossas roupas. Tá? Normalmente visitas chegam e ficam na sala, ou vão jantar, ou almoçar na casa. Mas é só isso. A casa é dos donos da casa. Queridos irmãos, olha o que Deus está falando aqui por meio de Paulo. Ele está dizendo o quê? Faça da sua vida, querido irmão, a casa de habitação da palavra de Deus. Habitação. Está vendo? E isso aqui, irmãos, é uma linguagem bem ilustrativa, bem conhecida. Eu devo fazer da minha vida a habitação da palavra de Deus. E não visitação. Está vendo a diferença? Eis aí a diferença. Vamos lá. A palavra habitar significa eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa. Eu me lembro quando eu tinha uns 18 anos, ou 19 anos. Eu estava lá em São Paulo. Eu cheguei da Bahia. Eu passei dias difíceis lá, porque não tinha onde morar. Aí um senhor me chamou para morar na casa dele. Tá? E eu fui para lá. Ele muito bondosamente me arrumou um lugar, né? Ele não pôs lá na casa, me arrumou no porão da casa dele. Graças a Deus. Eu morava no fundo de uma igreja. Mas ele me acolheu lá. Eu senti assim, uma pessoa que não era dali. Eu estava no meio de uma família que não era da família. Mas aos poucos eles me fizeram tão bem aceitáveis que eu fui me sentindo em casa. Tá? Até que senti como... Eu sei que não era da família, tá? Mas eu me senti em casa depois. Veja bem, queridos irmãos, o que é que a Bíblia faz? Quando você toma a Bíblia apenas como um visitante na sua vida, ela vem, depois ela vai embora. Está vendo o que acontece? Você ouviu aqui, está vendo? Você ouviu, ignorou, olha para o relógio, volta para casa. A Bíblia foi apenas, bateu na porta. Opa, tocou a campainha. Quem é? Tá bom, é a Bíblia, a palavra de Deus, estou vindo para o pastor pregar. Mas ela não entrou. Paulo está dizendo aqui, fazei da palavra de Deus, na sua vida, na sua casa, no seu viver, no seu íntimo, uma habitante contínua. Deixa a Bíblia sentir-se em casa. Qualquer um de vocês aqui, quando chega na sua casa, você sente à vontade. O calor de Ribeirão faz eu quero tirar a camisa da minha casa. Quando eu tenho que sair, qualquer saída ali fora, eu ponho a camisa. Esse é o meu sistema, né? Se chegar minha nora, sobrinha, qualquer mulher ali, eu ponho minha camisa de volta. Eu não fico sem camisa na presença de qualquer senhora que não seja minha esposa. Tá? Então, por quê? Porque eu me sinto bem em casa. Ali que eu sinto bem. Queridos irmãos, deixa a Bíblia entrar. O que está acontecendo conosco? O mundo abandonou a Bíblia. Abandonou. Eles querem a Bíblia como um visitante na casa. Tá? É muito raro isso. Querer que a Bíblia habite na sua vida. Quando habita, irmãos, coisa é diferente. A Bíblia vai fazer parte. Veja o que acontece quando a gente é da casa. Né? Nós tratamos uns aos outros com diferença do que tratamos nossos vizinhos. Né?
Dentro de casa, nós falamos. Um pai fala para o filho, a esposa admoesta o marido, e ele também a ela, a tudo ali. Nós vamos lá, toma seu banho, faz isso, troca de roupa, vamos deitar, vamos dormir, vamos e assim. Dentro da nossa casa, nós temos liberdade. A Bíblia precisa ser não visitante, mas uma habitante na nossa vida. Tá? Porque o que vai acontecer? Ela é autoridade. Ela vai começar a mexer com nossas vidas. Se ela for participante. Mas se ela é visitante, você vai falar, tá bom, vou fechar a porta, pode sair. Você fez bem aqui, você trouxe um pouquinho de flores, um ramalhete, me fez sentir paz. Tá bom, agora tchau e benção. Não quero mais. Os irmãos perceberam? Você pode ter a Bíblia dentro da sua casa. Eu tenho várias traduções lá em casa. Tenho. Tá? Uma irmã aqui na igreja me deu essa Bíblia. Né? Mais uma que chegou lá. Eu gosto dessa letra porque é uma letra grande. Né? E a vista da gente vai ficando fraca, cansada. A gente precisa de uma letra maior. Né? Mas notem, queridos irmãos, a Bíblia pode ficar fechada lá. Não é ela aberta, como fazem alguns, né? Eles estão fazendo, irmãos, bobagem com as Escrituras. Abre lá, puxa vida. A Bíblia é um livro incrível. Ela vai expulsar demônios, vai tirar o mal agouros, vai trazer sorte aqui. A Bíblia não é para isso. Você pode ter várias Bíblias em casa, ela não vai fazer nada. É um livro fechado, queridos irmãos. Tá? O que acontece, que Paulo está falando aqui, é para a Bíblia, a palavra de Deus, habitar ricamente na pessoa. Está vendo? Na pessoa. Aí é a diferença. Aí quando eu acolho a Bíblia na minha vida, se eu acolho na minha vida, ela vai ser participante integral no meu viver. Vamos lá. Deve ser também, visto que é a palavra de Cristo, eu preciso de quê no meu viver? Em mim? Luz. Tá? Onde há um santuário, se não tem luz no santuário, Satanás habita ali. Os irmãos podem ter certeza. É o santuário. A sua vida é um santuário. Lá dentro, na sua alma, no seu espírito lá dentro, ali que é o seu santuário. O que habita ali? Lembram quando os sacerdotes entravam? O que tinha que ter lá no lugar santo? Tinha pão de um lado e tinha o candeeiro, o candelabro, brilhando normalmente, sempre. Uma das funções dos sacerdotes era manter os pães e manter o candelabro aceso. Tem que ter luz. Os irmãos percebem o que a Bíblia faz? Quando ela habita ricamente em nós, ela faz as duas coisas. Ela é pão, vem do lado direito, pão. Do lado esquerdo, luz. Ela é pão, luz. Ela nos alimenta e ela brilha. Se não tiver isso, irmãos, se a Bíblia não habitar, eu vou sempre buscar coisas do mundo para me alimentar. Está vendo? Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas você vai ter tempo para assistir filmes, novelas. Gasta tempo com aquilo. Vai ser o seu pão. E onde tem o mundo, não tem luz. Vai ter escuridão. Se você não quer o pão da vida, você não vai querer o candelabro aceso. Então você precisa dessas duas coisas. O pão e a luz. E a Bíblia faz isso. Leia a Bíblia. Tá? Tem coisas, irmãos, que a gente gosta de assistir. Né? Eu posso gastar tempo assistindo notícias, saber da política deste país, o que está acontecendo. Mas sabe, eu não sou habitante daqui. Eu não sou. Eu quero a palavra de Deus. Então eu vou gastar tempo com esse livro. Se tiver um livro bom que me explica alguma coisa melhor, eu vou ler aquele livro.
mas eu preciso de luz. O que está acontecendo, queridos irmãos, é que o mundo entrou tanto nas igrejas, que o povo está vendo o livro de Deus como um livro, um pão embolorado. Pão, desculpa usar a expressão, nojento. Como diz na Bíblia, pão vil e desprezível. Foi assim com Israel, né? E não quer essa luz, não querem. Eu preciso de claridade lá dentro. Eu preciso de iluminação, porque senão Satanás entra. Ele é o príncipe da escuridão, ele gosta disso. Se você não tem a Bíblia que eu falo lá dentro, habitando na sua vida, o que você vai ter na vida? Que orientação, queridos? Como é que nós vamos discernir as coisas? Tá? Na escuridão você não discerne nada. Se eu entro aqui à noite e não ligo a luz ali, eu vou me bater nos bancos aí para tentar andar aqui. Sem luz não temos discernimento. Nós precisamos. Você vai trabalhar, você vai conversar com as pessoas lá fora, tá? Você vai ter que tomar decisões na vida. Você vai ter que gastar com alguma coisa. Satanás chega com ofertas perigosas para você. Se você não tiver discernimento, você não vai conseguir ficar em pé. Não vai. Então precisa dessa habitação da palavra. Outro detalhe que vem aqui é que nós precisamos, irmãos, de esforço para isso. Esforçar. O movimento sentimentalista hoje tomou conta até das igrejas batistas. Eu quero sentir. Você vê a pessoa cantando um louvor lá, como é que ela fica, levanta as mãos. Aquilo tudo, irmão, é obra da carne. Não tem nada a ver. Nós não precisamos sentir Deus. Nós precisamos obedecer. Obedecer a ordem de Deus. Tá? Quando você está andando na rua, atravessar uma rua dessa, de vez em quando eu saio com meu netinho. Antes de começar o culto, dou uma saída com ele. Né? Mas ao atravessar, eu cuido o que vai acontecer. Porque se vier um carro, eu tenho que agilizar as pernas, tá vendo? Então Deus nos deu o espírito de pressa também. Qual o perigo? Corra! Não é verdade? Então, irmãos, o esforço vem quando nós precisamos, vemos a urgência. Tá? É a preguiça que nos faz sermos lentos com as coisas de Deus. Eu não sinto. Não é para sentir, é para fazer. Na hora da comida, você não procura comida? Se tiver que cozinhar um arroz e um feijão, você não vai fazer para saciar a sua fome? Claro. Na hora da necessidade, a angústia vem. Se você estiver sentindo dor, você vai ter que tomar um remédio, ou até mesmo ir ao médico. Por quê? As circunstâncias lhe esforçam a você fazer o que tem que fazer. E a Bíblia? Eu não tenho tempo. Mas você tem tempo. Nós temos o mesmo tempo que o presidente da República tem. 24 horas. Mesmo tempo. Nós não temos tempo para ler a Bíblia, para estar na igreja. Tá? Irmãos, nós negamos ao Senhor. Nós sempre estamos mentindo para Deus. Deus está falando, você está mentindo. Lembra de Sara que ficou rindo quando Deus falou que ia dar um filho? Ela estava ouvindo do outro lado e ela ficou rindo. Deus falou, você ri. Ele falou, não ri, você riu. Você está mentindo para mim. Está vendo? Nós sempre estamos mentindo, dizendo para Deus, eu não tenho tempo, não posso ir na igreja. Pode. Você tem 6 dias por semana para trabalhar e o dia do Senhor você nega a Ele. Você está sempre mentindo. Veja, irmãos, nós sempre estamos dizendo uma mentirinha para Deus. E é perigoso. E quando fala mentira de propósito, aí é mais perigoso ainda. Então você tem, a não ser, irmãos, numa circunstância desagradável, você tem que viajar, você está doente, hospitalizado, mas fora disso, você não tem desculpas para Deus. Tá? E outro detalhe, e aqui vamos inspirarmos-nos na nossa natureza.
Como crente, eu não desejo a Bíblia? A Bíblia diz em Pedro, desejai como criança recém-nascida o genuíno leite. Mas se eu sou crente e eu não tenho desejo pela Bíblia, tá? Você vê agora, o Theo ele está comendo alguma coisinha fora do leite, mas ele ainda mama na mamãe dele, né? Porque é uma criança. E criança, irmãos, recém-nascida, querem ao leite racional. Querem. Por quê? Porque faz parte. O crente que nasceu de novo não gosta da Bíblia, não tem prazer, não quer beber, mamar desse leite, alguma coisa está errada. Porque se for um crente quer, o verdadeiro crente prova, tenho falado isso, irmãos. Falo assim em todo lugar que eu prego. Quem é crente, o crente é manifesto pelo desejo que ele tem pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Ele ama a Bíblia. Ele vai querer a Bíblia, irmãos. É o prazer. Conheço o crente para isso. Irmãos, é a palavra de Deus habitando em nós. Outro detalhe aqui, irmãos, é que a simplicidade da verdade deve ser habitação permanente em nós. O que eu quero dizer com isso? A simplicidade da Bíblia. A Bíblia é um livro tão simples que os cultos não gostam da Bíblia. Pastores que amam a cultura, normalmente eles não gostam da Bíblia. Eles querem ler livros de homens cultos. Eles gastam tempo com isso. E vão querer dar à igreja cultura. Nós não queremos isso. Tá? A cultura da Bíblia é tão simples que o crente mais simples da igreja, ele vai receber aquilo com prazer. Porque Deus não deu uma mesa com as iguarias do mundo. Ele deu pão e água. E esse pão e água satisfazem o crente. É a simplicidade da Bíblia. Eu me lembro de pregar uma mensagem que eu já preguei aqui, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, lá na igreja em Barreiras. Tinha um moço assistindo, ele era seminarista. Depois da mensagem, ele me procurou e disse: pastor, eu vou agora pregar somente a simplicidade do Evangelho. Eu fiquei tão feliz. Eu estava pregando coisas assim, querendo mostrar grandeza. Não procure. Da simplicidade da Bíblia, porque é para o povo simples de Deus. Eu olho a vida de Spurgeon, grande pregador, um homem culto. Ele não era um homem simples, mas olha as mensagens dele. Eram mensagens simples. Por quê? Ele falou isso para os alunos que ele tinha na escola dele, escola de pregadores. Ele disse: prega a simplicidade. Quem estiver na igreja, se tem um doutor, um médico, um advogado, um juiz, ele vai entender. Assim como aquela empregada doméstica que está ali na igreja. Ela vai entender. Por quê? Quem quiser cultura, então, busca outro lugar. Porque nós estamos lidando com a mesa de Deus. E ali tem o que o povo de Deus quer. A Bíblia é simples. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha, então eu vejo hoje que uma parte do povo chamado evangélico quer cultura. Ele colocou aquela frase de fulano de tal. Para que serve aquilo? Se aquilo não mudou minha vida, não me fez voltar para a Bíblia, não me encheu de temor, então não serve para nada. Eu sempre gostei de ler os escritos de Martin Lloyd Jones, porque ele era um homem culto, mas a cultura não fez a cabeça dele. Os livros dele mostram que ele ocupava em dar à igreja o que era simples, o que o povo precisava. Ele pregou num local de homens cultos, crentes. Quando ele terminou de pregar, uma senhora da alta classe veio falar com ele. Falou: o senhor pregou hoje o que nós precisávamos ouvir. O senhor não pregou aquilo que nossos ouvidos de cultura querem ouvir. Não pregou aquilo que nós precisávamos.
E é isso, queridos irmãos. A Bíblia é um livro maravilhoso. Tá? Satanás está cercando este livro hoje, tentando enganar o povo. Ele sabe como fazer, ele é esperto, o pai da mentira. Tá? Ele não quer que ninguém ouça a verdade. Então, veja bem, o que é que devemos fazer? Fazer com a Bíblia, com que ela venha e habite. Você vai dizer, sim, eu quero a palavra de Deus habitando em minha vida. Não vai embora, fique aqui. Tá? Eu quero ler, eu quero que meus filhos saibam, eu quero que todos saibam que Deus está presente aqui na minha vida e na minha casa. É a glória dele, e a glória dele está no livro dele. O nome dele está aqui no livro dele. E eu quero chegar numa igreja onde é a palavra de Deus que é explicada. Teve um senhor que veio domingo à noite na igreja aqui. Falei, se eu quero uma igreja onde eu ouço a palavra de Deus, nós vamos fazer isso aqui. Ele falou, foi isso que eu pude ver. Aqui leva a sério a Bíblia. Então, queridos irmãos, sem orgulho. Para quê? Para que orgulharmos? Para que enchermos de vantagens? Nós não tem necessidade. Nós queremos a verdade. Pregar a palavra. É claro que com essas instruções todas, nós somos habilitados, fortes, para sermos soldados do Senhor, ajudando uns aos outros na igreja. Eu nunca tive, irmãos, um tempo quando as pessoas chamadas crentes hoje não procuram conselho, não procuram. Eu pastoreei uma igreja, naquele tempo, eu via pessoas chegando, perguntando, pastor, como eu devo agir? Olha, irmãos, falta hoje isso por quê? Por causa do orgulho da época. Cada um é dono de si. A mulher faz o que faz, o homem faz o que faz. Não buscam conselhos, não querem pastores. Então o resultado é desastroso. Eles estão semeando o vento e colhendo tempestades. Nós estamos vivendo essa época terrível. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, o que vai ser desta geração? Dos nossos netos, nossos filhos? O que vai ser? Porque não tem um espírito de aconselhamento. O pastor é para isso. Os irmãos mais velhos, aquelas mulheres mais idosas na fé, ajudando as mais novas. Está faltando isso. Eu já vi culto aqui, irmãos, falo com tristeza. Depois do culto, um homem distribuindo filmes para os jovens. Eu assisti esse filme. A Bíblia fala, falar entre vós com salmos, com alegria, com prazer. E você distribuindo filmes. É isso que você vive? Então, queridos irmãos, esta é a gravíssima situação que nós estamos vivendo. Então, eu dei aqui para vocês apenas o primeiro ponto. Eu quero voltar no domingo que vem, se Deus permitir, para a gente terminar isso aqui. Eu considero esse assunto de tão momentoso, tão importante, que eu estou repetindo coisas que os irmãos já ouviram tanto, mas é necessário ouvir. Nós estamos vivendo uma época em que a palavra de Deus ela é desprezada. Ela habita lá na rua. Ela não tem morada nos corações. Ela está morando debaixo das pontes. A palavra de Deus está assim. Tá? Ela não está habitando no coração dos crentes. Que tristeza. Que Deus tome a sua palavra. E que haja em nós agora um despertamento. Eu sei, irmãos, que tem exceções. E tem mesmo. Tem os verdadeiros crentes. Mas abandonou a Bíblia, Satanás não vai te abandonar. Deus aplique a sua palavra em nossas vidas.